Bem-vindos à segunda aula do jejum intermitente. Bom, a primeira aula a gente falou o que é, quais são os benefícios, as diferenças dos metabolismos e agora a gente vai aprender como colocar o jejum intermitente em prática. Maravilha! Então aqui comigo está a nossa nutricionista maravilhosa Renata Brum, com todos os detalhes para a gente fazer o jejum intermitente certinho. Então, primeira coisa que eu queria perguntar, Rê, que eu tenho certeza que é a sua dúvida agora. Posso fazer o jejum intermitente assim que eu começar o STC? Não. Por quê? Simples assim. Mari, o que acontece? A gente precisa programar o nosso metabolismo, tá? Preparar o corpo para ele usar a gordura como fonte de energia. Legal. E essa preparação, o que acontece nessa preparação? A gente tem estoques, né? De glicose no nosso sangue, de glicogênio nos nossos músculos, né? No nosso fígado, né? E então a gente precisa, no primeiro momento, tá? Diminuir esses estoques. E também fazer a reeducação alimentar, que a gente fala muito bem aqui no STC. Começar a se alimentar com os carboidratos do bem. Diminuir os carboidratos refinados, Mari. A gente tem que estar liberto de arroz, de batata, de trigo, de leite, porque tudo isso contribui para a gente o quê? Fazer o estoque de glicogênio, de glicose, entendeu? Então, daí a gente parece que nunca, né, zera os estoquezinhos para começar a usar a gordurinha como fonte de energia. A gente precisa passar por esse período de preparação. Que dura quanto tempo? Mari, não existe um protocolo específico, tá? O que eu ensino e o que eu falo para as pessoas, a gente tem que muito se observar. Em média, as pessoas levam um tempo de preparação de 60 dias no mínimo, 90 dias, se os alunos do STC seguem o protocolo certinho de alimentação, conforme a gente ensina, segue certinho a lista dos alimentos que a gente colocou lá no protocolo, são alunos que estão preparados em 90 dias, estão assim, ó, podem começar. Perfeito. Então, fiz 90 dias e aí, pessoal, é importante, antes de você começar a fazer o modelo de alimentação, a dieta do STC, você conversar com o seu coach que vai te ajudar a encaixar o protocolo no seu dia a dia. O coach ajuda a organizar a janela de alimentação, né? O período que você vai escolher para não comer, que vai ser o seu jejum intermitente, e o período do dia que você vai escolher para se alimentar, para ter todos aqueles nutrientes, aqueles benefícios naquele espaço de tempo que agora ficou um pouco mais curto. E aí, passados os primeiros 90 dias, aí sim, seu corpo vai estar preparado para você começar o protocolo do jejum intermitente, ainda sob a orientação do coach. Exatamente, para escolher certinho a janela de alimentação, né? O período que você vai ficar sem se alimentar e o período que você vai escolher para fazer as suas refeições normalmente dentro do protocolo do STC, sabiamente. E bombando a queima de gordura, né, Mari? Que é isso que a gente quer. Opa, exatamente. Bom, passei os meus primeiros 90 dias do STC, quero começar. O que é importante para eu saber e colocar em prática de uma maneira segura e saudável? Primeira coisa, Mari, quando a gente vai fazer uma coisa assim diferente, a gente não anuncia. Porque muito as pessoas têm para opinar. E pouco elas têm para ensinar. Então, ó, boquinha de siri, conversa só com o seu coach do STC, com a turma que tá na mesma pegada que você, porque essa parte
né, do mental, da nossa certeza, isso tudo é muito importante, né? Exatamente. Se a gente ficar começando a ouvir aqui, ali, Exatamente. ainda de pessoas que não têm domínio sobre o assunto, não são profissionais e não sabem o que estão falando, daí complica pro nosso lado, né? Exatamente. Então, primeira coisa, não fala nada. Exatamente. Gente, lembra que nós somos seres humanos, animais sociais, a gente vive em sociedade e a gente tenta de tudo para se encaixar no meio onde a gente vive. Então, isso que a Rê tá falando é muito importante. Você não tá aqui para contar para as pessoas que você tá fazendo STC, que você tá fazendo jejum intermitente ou nada. Você tá aqui para se tornar a melhor versão de você mesma, para se sentir bem, para olhar no espelho e se sentir bem, para ter saúde. E é assim que a gente consegue. Então, a segunda coisinha muito importante, tá? Se organizou, conversou com o coach, tem os alimentos certinho dentro de casa, tá com a rotina organizada, sabe o que vai fazer, que horas que vai dormir, que horas vai acordar, isso tudo é muito importante. Primeira coisa, eu quero começar a fazer o jejum. Eu devo jantar, ter assim, ó, ou o prato saudável, conforme a gente ensina no STC, ou a suplementação. A gente precisa ter a última refeição que a gente fez no dia, precisa ser uma refeição leve, saudável, colorida, com todos os nutrientes, com alta densidade nutricional, com o número certo de proteína, né? Então precisa ser aquele prato maravilhoso ou também a suplementação, que a gente ensina muito bem aqui. Então aí tá começando o jejum. Foi a última vez que a gente se alimentou e foi show de bola. Que interessante, de uma certa forma o jejum começa com uma bela refeição, né? Então, é maravilhoso, gente. E se a gente escolher esse período noturno, né? Que a gente concilia o horário do sono com o jejum, passa o jejum dormindo e vai ser top demais. Sabe como eu comecei? Eu tinha a janela de 12 horas, né? Comia 12 horas e jejuava 12 horas. Aí eu comecei a comer às 10 horas da manhã e terminar de comer às 8 horas da noite. Então eu jejuava das 8 da noite até as 10 da manhã do dia seguinte. Essa é a maneira mais fácil de começar, Mari. Essa é a regrinha de ouro. Se a gente tem hora para jantar, né? Se a gente tem o horário certo, o problema da humanidade é não ter hora para jantar. E jantar às 10, 11 da noite, meia-noite, e aí vai dormir com a barriga estufada, passando mal e não tem um sono de qualidade. Aliás, isso é um precursor também, a gente ter um sono de qualidade para poder fazer o jejum no outro dia, né? Então, bora lá. Mari, organizou, tá fazendo as suas refeições dentro de 12 horas e tá tirando isso de letra, você é a candidata perfeita ou candidato perfeito para dar aquela esticadinha, começar com a primeira modalidade do jejum, que é de 14 horas. E o jejum de 14 horas nada mais é do que a gente pular o café da manhã e quebrar o jejum lá no meio da manhã, no nosso lanchinho proteico da manhã. Exatamente. E aí algumas pessoas podem entender, puxa, mas eu vou tirar o café da manhã? Eu vou tirar uma refeição? Não é bem isso, né? Como funciona essa parte? Não é isso. Não significa que você está diminuindo os alimentos ou diminuindo tudo, vai passar fome. Não. Apenas você pulou, mas você vai colocar esses nutrientes, essa refeição que você fez, num outro momento do seu dia. Para quê? Para organizar aquela situação do nosso pico de insulina, né? Porque quando a gente mantém o nosso pico de insulina sob controle, a insulina em baixa no nosso sangue, o que acontece? A gente consegue ativar o nosso metabolismo da queima de gordura. O nosso corpo passa a oferecer mais os nossos adipócitos, as nossas células de gordura, como fonte de energia.
E aí, nessas 2 horinhas que a gente não se alimentou, fechou as 12 horas. Daí a gente tá ali fazendo aquele jejumzinho. 13 horas, 14 horas, são 2 horas a mais que a gente tem no nosso dia ativando o metabolismo da queima de gordura. A gente otimiza o nosso dia, otimiza demais. E é esse treinamento que eu tenho que fazer com o meu organismo. Quando eu fico boa e me sinto bem nessas 2 horas, né, que eu dei essa esticadinha, eu posso começar a treinar, de repente, para depois ir para 15 e até chegar em 16 horas. Olha só que bacana. E ter normalmente as minhas refeições organizadinhas no meu tempo do dia que sobrou. Perfeito. Então, sem segredo, empurrou o café da manhã um pouco mais tarde. Você tem um exemplo de jejum intermitente de 14 horas, começando a comer às 10 horas da manhã, terminando de comer às 8 horas da noite e jejuando das 8 horas da noite até as 10 da manhã do dia seguinte. O pessoal acha que fazendo jejum intermitente vai comer menos. Na verdade, a gente não tira nenhuma refeição. A gente só limita o horário que a gente vai se alimentar. Todos os nutrientes vão ser distribuídos no horário da janela de alimentação que a gente escolheu para se alimentar. A gente não tirou nada. Vai estar tudo ali, tudo que a gente precisa bem direitinho. Você sabe que eu acho que isso é uma das coisas que me deu mais saciedade. Porque como eu diminuí a janela de alimentação, eu estava comendo mais em menos horas. Então a minha sensação de saciedade foi maior do que quando eu aumentava, tinha uma janela maior. Esse é um dos benefícios do jejum intermitente. Porque quando a gente pode comer, né, tá tudo certinho. Só que assim, gente, isso é muito importante, Mari. O que acontece? Se a gente está se descontrolando, quando vai começar a se alimentar, significa que a gente está avançando o sinal. E jejum não é isso não, né? O jejum é para trazer um controle e não um descontrole. Tá? Exatamente. Não tem problema nenhum. O que eu quero que as pessoas entendam é que o jejum não tem um comitê regulador, um comitê julgador, né? É você consigo mesmo. Então, se você fica bem 14 horas e tá tendo resultado, tá eliminando medida, tá baixando peso, tá se sentindo bem, tudo bem. Se fez 15 e não ficou legal, mantenha no 14 horas, né? Isso não é uma corrida, não é uma competição e nem uma punição. Isso tem que ficar bem claro, Mari, para todos os alunos do STC. Bom, tô fazendo jejum intermitente de 14 horas, quero avançar um pouquinho, tô me sentindo maravilhosa, quero avançar um pouquinho, posso? Pode sim. Então, o que a gente faz? Né? A gente tem sempre que cuidar os 2 ponteiros do nosso relógio. A hora que a gente encerra, que vai ser a última refeição que a gente vai fazer, e a hora que a gente vai fazer a primeira refeição, né? Então, dá uma puxadinha no jantar, adianta ele um pouquinho para mais cedo, 18 horas. Antigamente, todo mundo jantava às 18 horas, né, Mari? Você sabe que em muitos países se janta mais cedo. Aqui no Brasil que a gente janta muito tarde. Exatamente. Você sabe que é o que eu faço. Hoje, eu já fiz o jejum de 16 horas, começando a comer ao meio-dia e terminando de comer às 8 horas da noite. Então, eu jejuava das 8 ao meio-dia do dia seguinte. Certo. Hoje eu me sinto melhor fazendo um pouquinho diferente. Eu quebro o meu café, quebro o meu jejum às 10 horas da manhã e termino a minha janela de alimentação às 6 horas da tarde. Então, das 6 às 10, eu faço o jejum e eu me sinto melhor ainda. Perfeito. Mas vê, Mari, que tu passou por 3
adaptações, né? Exatamente. Primeiro, tu se sentiu confortável no de 12 horas, quando começou o STC. Depois, tu foi para 14 horas. Exatamente. Depois, tu evoluiu e consegue fazer 16, 18 tranquilamente. Isso que é maravilhoso. Então, Mari, a gente precisa explicar quais são as bebidas que melhoram o nosso conforto, que nos deixam bem durante o jejum, que não fazem a gente quebrar o jejum, né? Água saborizada com limão, por exemplo, com gengibre, com hortelã, né? Café. A gaúcha aqui não podia esquecer da erva mate, né? Chimarrão! Chimarrão não quebra jejum, a gente pode tomar, né, durante o jejum. Qual que é a tua preferida, Mari? Eu tomo todo dia de manhã um blend, um mix de chá verde com chá de guaraná. Nossa, maravilhoso. É muito bom. Nossa, é muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Inclusive é esse que a gente tá tomando agora. Pode ser quentinho, pode ser geladinho, né, Mari? Nossa, eu acho ótimo também tomar quentinho de manhã enquanto eu leio. Que é aquele o horário preferido do dia, pra mim. De manhã eu acordo, faço meditação e eu leio. Nossa, enquanto eu tô lendo, eu tomo os meus chás, é tipo momento Mari. É muito bom. Maravilhoso, faz toda a diferença. Uma outra bebida também que ajuda bastante, que é bem nutritiva, que é cheia de probióticos, que é legal também nesse período do jejum, é o kombucha, né? Então, isso também vale dentro do jejum. Tá ok? Legal. Pessoal, tudo sem açúcar e sem adoçante. Combinado? Por que sem adoçante, né? Porque o adoçante, apesar dele não ter calorias, ele estimula o nosso organismo a liberar insulina assim como se a gente estivesse comendo açúcar. E isso não é bacana nesse momento do jejum. A gente quer que a nossa insulina fique lá quietinha, guardadinha, né? O nosso gráfico super controlado para a gente ativar o modo queima de gordura. Estou organizada, estou fazendo meu jejum, estou me sentindo bem. Fiz o meu jantar bonitinho antes, né, de parar de comer. E aí, no dia seguinte, como é que eu quebro o meu jejum? Então, para a gente saber o momento certo de quebrar o jejum, né, de começar a se alimentar, a gente precisa primeiro diferenciar os nossos tipos de fome, Mariana. Tem aquela fome psicológica, que ela passa quando a gente se distrai com qualquer coisa, né? É só preencher aquele vazio mas ela passa rapidamente quando a gente se distrai. E existe a nossa fome que é biológica. Aí sim, tá no momento da gente quebrar o jejum e fazer a primeira refeição mais gostosa, só que tem que fazer da maneira certa. A fome biológica, ela passa logo que a gente se alimenta, né? Que o estômago tá vazio, tá roncando, a gente precisa comer, ok, e a gente precisa se nutrir. A melhor maneira de se alimentar quando a gente tá encerrando o jejum, tá quebrando o jejum, é fazendo uma refeição proteica, balanceada e nada de carboidratos refinados, Mariana. Somente os carboidratos do bem, tá? Que são as verduras, as saladas, né? E bastante proteína. Então, vamos lá. Vamos quebrar o jejum. O que a gente vai escolher para comer, Mari? Uma marreta. Nossa! A gente precisa ter alta densidade nutricional, quantidade adequada de proteína e baixo índice glicêmico. São essas 3 regrinhas que vão ditar como que a gente vai montar essa refeição na hora que a gente está quebrando o jejum. E a maneira mais prática, Mari, no meu ponto de vista, que é como que eu quebro meu jejum, é com a suplementação. Eu também. O que você mais gosta? Nossa, eu adoro fazer um waffle. Adoro. Porque tem ovo, né? Tem bastante proteína. Parece que eu tô comendo um pãozinho, mas não é, né? Faço aquela caldinha ali, ó, com meu pó nutricional de chocolate maravilhoso.
Que delícia! Eu também adoro waffle, adoro colocar uma geleia de frutas vermelhas, mas claro, da nossa funcional, não é qualquer geleia, não. E panqueca. Gente, eu sou doida em panqueca. Adoro. E é tão rápido, tão fácil de fazer. Perfeito, perfeito. E aí o dia começa e aí tá turbinando o dia. Aí começa e aí só vai. Acelera cada vez mais a queima de gordura. Boa! Bom, agora você já sabe o que é o jejum intermitente, como você pode colocar ele em prática, como preparar o seu corpo, mas é muito importante que você, antes de começar o protocolo do jejum intermitente, faça esses 90 dias de preparação e fale com o seu coach para ele te orientar como você vai colocar o jejum intermitente no seu dia a dia de maneira segura para você ter os melhores resultados de todos. Exatamente, Mari. Todo mundo se sente muito bem, né? Porque esse progresso, ele é muito importante na busca da gente da nossa melhor forma, da nossa melhor saúde. É maravilhoso. Exatamente. Então, até a próxima aula!